Sabemos que mais da metade da população brasileira é negra e que a representação desse povo na mídia é, no mínimo, injusta. Quando vemos uma novela, as pessoas são predominantemente brancas e os poucos negros presentes fazem papéis secundários como empregados ou escravos. Já apresentando jornais, podemos contabilizar 1 ou 2 negros, que aparecem de vez em quando não sendo os âncoras oficiais. O Brasil, sendo um país miscigenado e predominantemente negro, por que esse Brasil não se vê na televisão? 54% of the Brazilian population is of African descent. You can see the legacy of the slave trade in the faces here. Brazil was the last country in the Western world to abolish slavery. It did so in 1888, 20 years after the US did. But despite the fact that more than half this country has African roots, you may have noticed that almost all of the faces that you have seen so far in the clips that we've shown you from Brazilian television, either corporate media or religious channels, have one thing in common. They're white. Se até a mídia internacional percebe a ausência do negro na TV brasileira, como a gente se percebe? Uma pesquisa realizada pelo GEMA, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mostra que a ausência dos negros no audiovisual é grande. Das 20 maiores bilheterias de 2002 a 2014, 15% eram homens negros e apenas 5% eram mulheres negras. Quando falamos em diretores e roteiristas, o dado piora muito. 5% eram homens negros e nenhuma mulher negra participou da produção ou da direção desses filmes. Mas a comunidade negra é bem representada no audiovisual se os filmes de maior bilheteria que têm protagonismo negro são dirigidos por pessoas brancas. Daí a importância de pessoas negras, de mulheres negras, estarem escrevendo seus roteiros, estarem sabendo monopolizar os equipamentos e podendo contar as histórias, dirigindo essas histórias para contar o que é esse corpo negro no mundo, o que é esse corpo negro dentro da arte, o que é esse corpo negro dentro da política, através de documentários, através de ficções, através da questão estética, né? Da questão de o que é o belo, o que é a questão de você poder usar o seu cabelo, porque o cabelo crespo incomoda tanto. Depois da Yasmin Tainá, que é uma cineasta da minha região, da Baixada Fluminense, fez o cabelo e está circulando o mundo inteiro e está ganhando prêmios por falar da questão do cabelo crespo e que sempre esteve preso nessas amarras ideológicas do que é o ideal, né? Por este motivo, negras e negros pensaram no desenvolvimento de um cinema que contasse histórias reais sobre nossas próprias vidas. Então, vamos trilhar um pouco da história do que ainda timidamente chamamos de cinema negro. Com o movimento do cinema novo, na década de 50, temáticas sobre a população negra começaram a ser discutidas dentro da área cinematográfica. Um dos maiores representantes, Glauber Rocha, aborda em seus filmes temas como pobreza, violência e desigualdade. Mais un jour, nos dieux se sont rébellés et notre peuple a pris les armes pour reconquérir sa liberté. Notre peuple et nos dieux luttent depuis près de 300 ans contre les Blancs qui ne cessent de les décimer dans une barbarie sans précédent. Mais les Blancs ne réussiront pas à me tuer, moi zombie, qui réincarne les chefs assassinés. Ma lance fendra la terre en deux. D'une part resteront les bourreaux, de l'autre toute notre Afrique libre. Ici et en tout autre endroit, le moindre noir portera en son sein un peu d'Afrique. Maintenant, nous n'affronterons plus leurs armes avec les lances et la magie. Contre la haine. Contre le feu. Já na década de 70, ainda na onda do cinema novo, Zósimo Bulbul, cineasta e o primeiro negro a participar de uma novela brasileira, escreve e dirige filmes como Alma no Olho, inspirado em um livro redigido por um dos integrantes dos Panteras Negras, nos Estados Unidos. O curta foi escrito, dirigido, roteirizado e protagonizado por Zósimo e é considerado uma das obras pioneiras do cinema negro. Nesta mesma época, Adélia Sampaio foi a primeira mulher negra a dirigir um filme de longa-metragem. Amor Maldito, apesar de não tratar das questões raciais, explora a temática de um romance lésbico. A gente pode ver que a Adélia Sampaio, que esteve no Cinema Novo, que foi um cinema que surgiu ali na década de 60, 70, na época da ditadura, uma questão emergente para falar realmente como é que era a cultura popular brasileira, ela estava lá e ela nunca teve a mesma notoriedade nos estudos de cinema brasileiro como os cineastas brancos. E ela começou a ter notoriedade só de 2015 para cá, depois que 2 jornalistas negras entrevistaram ela.
Com exceção de Adélia Sampaio, a realidade é que as mulheres negras estão pouco inseridas no contexto do cinema brasileiro, em geral, e até mesmo no cinema negro. Mas ao que parece, isso vem mudando. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Fin. As novas produções independentes de mulheres negras no audiovisual brasileiro reacenderam um debate sobre o que é esse cinema negro. Filmes que são dirigidos, escritos e protagonizados para mulheres negras que falam e são direcionados a negras brasileiras. O método de distribuição dos filmes também é muito importante, sabe? Eu acho que, por mais que é muito massa eu fazer um trabalho e ir para um festival e etc, 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 eu vou estar trabalhando, mas pouca gente vai estar vendo, sabe? Não vai ser com as pessoas que eu estou dialogando que vão estar vendo aquilo. Entendeu? Ele vai ser reconhecido, se chegar a um festival, tipo, vai ser reconhecido por outras razões, não porque eu fiz, sabe? Então acho que a distribuição é mais importante, a gente distribuir cinema negro na periferia, tá ligado? Para as mulheres na periferia, tá ligado? Que é dali que a gente vai conseguir realmente atingir alguém. Oya paioiofo, bioya, lo paula. Obirin ogun obirin ode. Oya oriri, ti o payoko. Iorun, ioran, ti xexeimbi. Oya ibina, obirin, obiniye. Hoje, um dos nomes que representa esse cenário é Sabrina Fidalgo, que escreveu e dirigiu o filme Rainha, curta que fala sobre uma mulher negra que sempre teve o sonho de ser rainha de escola de samba da comunidade onde vive. Ao se tornar essa rainha, enfrenta dificuldades relacionadas à aceitação do corpo e o padrão de beleza imposto pela sociedade, além de lidar com a objetificação do corpo da mulher negra. O curta Cabela, roteirizado e dirigido por Yasmin Tainá, traz a reflexão da experiência sobre ser e se tornar mulher negra, como definiu a própria diretora. Viviane Ferreira se tornou a segunda mulher negra da história do cinema brasileiro a dirigir um filme de longa-metragem. Inspirado no curta O Dia de Jerusa, o longa Um Dia com Jerusa explora com mais profundidade o encontro de experiências entre duas gerações de mulheres negras na periferia de São Paulo. Mulheres como Larissa Fulana de Tal, Juliana Vicente, Renata Martins, Eliciana Nascimento e outras tantas também passaram a fazer parte do cinema negro independente no Brasil. São essas mulheres e outras que ainda estão por vir que reformulam a perspectiva de um cinema negro no nosso país e uma representatividade mais leal à história da população negra brasileira.